Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre a atividade de matemática que se encontra na página 7 do seu conjunto. Então vamos lá? Bom, nessa atividade nós vamos falar sobre a classe dos números, tá? Também composição e decomposição dos mesmos. Então eu quero começar com esse quadro aqui para você, para nós entendermos como que funciona a classificação dos números. Nesse primeiro quadro nós temos a primeira classe, que é a classe das unidades. A primeira, a segunda e terceira ordem, a primeira é a unidade, a segunda é a dezena e a terceira é a centena, tá? E aí nesse quadro nós temos o número 725, 223, 52 e 12, tá? E como você pode observar, cada um está na sua ordem, tá? Então vamos lá, o número 725 nós temos 7 centenas, 2 dezenas e 5 unidades. O número 223 eu tenho 2 centenas, 2 dezenas e 3 unidades. O número 52, eu tenho 2 dezenas, 5 dezenas e 2 unidades, perdão. E o 12, eu tenho 1 dezena e 2 unidades. Bom, aí nós temos o segundo quadro, que é a segunda classe, que é a classe de milhares, com a quarta, a quinta e a sexta ordem, que é a unidade de milhar, a dezena de milhar e a centena de milhar. E aí, nesse quadro, nós temos dois números, 1.256 e 61.567. Bom, e também está aí cada um na sua ordem. O primeiro número, 1.256, eu tenho uma unidade de milhar, eu tenho 2 centenas, eu tenho 5 dezenas e eu tenho 7 unidades. O segundo número, 61.567. Eu tenho 6 dezenas de milhares, eu tenho uma unidade de milhar, eu tenho 5 centenas, eu tenho 6 dezenas e eu tenho 7 unidades. Então, nesses quadros, nós podemos entender como que se classifica aí os números, ok? Com base nesse quadro, você tem esse aqui, que é referente à atividade, e você tem o número 15.345. E agora, utilizando o outro quadro que eu passei, você vai decompor esse número dentro do quadro. Então, você vai classificar as ordens dele para poder seguir respondendo as atividades, ok? E aí tem a letra A, que é quantas ordens tem esse número, quantas classes tem esse número, qual é o algarismo da unidade simples, qual é o algarismo da dezena de milhar e qual é a classe que pertence ao número 4. Depois que você decompor o número 15.345 no quadro, responder essas letras aqui, da A até a letra E, vai ser bem rapidinho, tá bom? Bom, 2. Decompõe esse número. O que é decompor um número? Se eu colocar aqui 552, eu tenho 5 centenas, 5 dezenas e 2 unidades. Eu decompus esse número. Então, você vai pegar o número 15.345 e vai decompor ele aí para mim. A questão 3, você vai escrever esse número por extenso, tá? A 4, encontre o dobro desse número. Você vai pegar esse número, e calcular 2 vezes. Então, você tem o dobro aí desse número e vai colocar aqui para mim, tá? Você pode utilizar o verso da folha para fazer os cálculos. A questão 5. Qual o valor posicional do número 3? Aí, né? 15.345. Ele é o 003, 300 ou 030? Qual a posição dele nesse número? Também você vai conseguir responder depois que decompor ele ali no quadro, ok? E a questão 6. Adicione a esse número 2 unidades de milhar. Ele é 15.345. Se eu adicionar mais 2.000 aí, quanto que ele vai ficar? E aí, nos quadros abaixo, esses aqui, você vai calcular no primeiro quadro o triplo desse número. Então, é esse número, você vai calcular aí 3 vezes. Aí, você tem o triplo. No segundo quadro, calcule o quádruplo desse número. Calcule esse número 4 vezes, você vai ter o resultado. E o último quadro, calcule o quíntuplo desse número. Calcule esse número 5 vezes. E aí, você vai ter o resultado. Novamente, você pode usar a folha atrás, tá? O verso para fazer os cálculos e coloque a resposta aqui para mim, ok? Bom, faça com calma, com atenção. Qualquer dúvida, eu estou aqui, me procure, tá? Estou aqui para servir vocês. Um super beijo e até a próxima aula.